Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus, sempre procurando trazer algum estudo que venha edificar a vida dos irmãos. Amém? Hoje nós vamos fazer um estudo mais sobre as duas casas. Né? Nós vamos todo dia aí, se for possível, falar um pouquinho mais sobre esse tema, que é um tema grandemente importante na Escritura. E eu selecionei alguns textos aqui para falar sobre esse tema, ok? O interessante seria, se você puder, você anotar os versos, depois você meditar na sua casa, amém? Então, peço para que os irmãos compartilhem o vídeo aí, se trouxe edificação para a vida dos irmãos. Talvez o que eu vá falar hoje aqui, algumas coisas eu já tenha falado em outros vídeos, mas nem tudo que eu falei em outros vídeos, amém? Então hoje nós vamos analisar alguns textos e esse estudo ele vai se aprofundando cada vez mais até que nós vamos entender muitos pontos lá no Novo Testamento e em outros profetas. De pouco em pouco nós vamos compreendendo esse assunto, amém? Então, se você não conhece as duas casas, seria muito interessante que você conhecesse, né? Porque ela fala da restauração do reino de Deus e como os gentios vão ser introduzidos na aliança com Deus, amém? E nós vamos entender o que Paulo fala sobre Israel e sobre os gentios lá no Novo Testamento, ok? Então é comum muitas pessoas elas dizerem que o Antigo Testamento dificilmente falava sobre a igreja, que o Antigo Testamento dificilmente falava sobre a igreja de Deus, que eram coisas que estavam ocultas, né? Mas o que eu posso dizer para os irmãos é que o Antigo Testamento ele está cheio de coisas falando em relação aos gentios e à igreja, mas que por muitas vezes a nossa mente ela não conseguiu compreender, então nós precisamos de alguma coisa para fazer com que nós venhamos a enxergar esses detalhes. Amém? Então muitas profecias elas são entendidas de uma forma equivocada muitas vezes porque nós não temos ciência desse entendimento. Muitas vezes profecias que estão falando para, por exemplo, Israel, você tem que entender que muitas vezes ali está falando também para gentios. Nós compreenderemos isso em vídeos mais para frente. Então é muito fácil você entender porque, por exemplo, Paulo ele vai aplicar certos textos que aparentemente, quando você olha no Antigo Testamento, ele está falando do povo judeu. Mas quando você olha no Novo Testamento, Paulo aplica esse texto para os gentios. Veja que Deus, quando tratava de ressurreição, você vê que em alguns pontos ele falava sobre Israel, né? Você vê que em Oséias, se eu não me engano, Oséias 6, ele falando sobre a ressurreição, não sei se era Oséias 6, ele falando sobre a ressurreição de tirar do poder da morte, você vê que no contexto ali tratava sobre o quê? Sobre o Israel. Mas quando Paulo aplica esse texto, ele vai aplicar sobre a igreja, sobre os gentios. Então, por isso que você tem que ser discernimento do tempo e do que está sendo falado. Né? Aí você vai poder compreender de quem se estava falando. Amém? Então você sabia que até nas genealogias, nas alegorias, nas alegorias que Deus utilizava nas genealogias do Antigo Testamento, elas falam muito sobre, por exemplo, a igreja. Então deixa eu achar um texto aqui, que eu acho que está em Gênesis 17. Vamos prestar atenção aqui em Gênesis 17. Tá, Gênesis 17, que vai dizer assim para nós, sobre Sara. Diz assim, aqui, tá aqui. Diz bem assim. Verso 15 de Gênesis 17. Ontem eu fiz um vídeo sobre, acho que foi ontem, né, sobre o segundo casamento. Tá bombando aqui, né? Não para de vir comentários no canal. Olha, de tudo que é tipo, né? Você não tem noção. E disse assim, Gênesis 17, verso 15. Disse Deus a Abraão, Sarai, tua mulher, não lhe chamará mais Sarai, porém Sara. Então Deus tirou uma letra e chamou-lhe de Sara, né? Abençoá-la-ei e ela
te dará um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará em nações, reis e povos procederão dela. Amém? Então, olha que tremendo isso daqui. O texto está falando, eu a abençoarei e ela terá um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará em nações, reis e povos procederão dela. Amém? Então, nesse texto você tem muitas revelações. Por quê? Porque quando Deus utiliza a expressão Sara, você vê que essa expressão Sara, ela está linkando com o quê? Deus não está querendo falar literalmente de Sara. Está falando literalmente de Sara, mas nessa expressão, ela te dará um filho. Sara, no sentido aqui que ele está falando, no sentido profético, ela representa o quê? Aliança eterna. Porque quando nós olhamos para Gênesis capítulo 4, Gálatas capítulo 4, nós vamos ver que vai dizer assim, capítulo 4, verso 21. Verso 21 vai dizer assim: Dizei-me vós, quereis estar debaixo da lei, acaso vocês não escutam a lei? Porque está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Então a escrava é Agar, como nós já falamos em diversos vídeos aqui. E a livre é Sara. Mas da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Então você vê que a promessa que nós vimos aqui é justamente a que nós acabamos de ver, né? Gênesis 17:6. Olha só a promessa que Deus fez para a descendência de Sara. Abençoá-la-ei e ela te dará um filho. Sim, eu abençoá-la-ei e ela se tornará em nações, reis, povos procederão delas. Então, o filho de Sara, ele veio mediante a promessa. Amém? Só que essa Sara, você vê que ele diz o que ele vai explicar o que é Sara. Ora, essas coisas são alegorias, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, refere-se ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar. Mas nós não somos filhos de Agar, que é uma das alianças. Mas ele vai dizer assim, mas a Jerusalém lá de cima é a livre, o qual é sua mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril. Quem é estéril? É Sara, que não dás à luz, exulta e clama tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da abandonada do que os filhos da que tem marido. Vós, porém, mães, sois filhos da promessa, como Isaac. Então, ou seja, a nossa mãe é lá de cima, nós somos os filhos da promessa de Abraão, né? E nós somos filhos da livre. Então, o texto está nos remetendo que nós somos filhos de Sara, tá? Nós somos os filhos de Sara. Então, quando você vai em Gênesis que diz assim, disse Deus a Abraão, Sarai, a tua mulher já não lhe chamará, mas Sarai, porém, Sara, abençoá-la-ei e te darei dela um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará em nações, reis, povos procederão dela. Olha que tremendo isso daqui. Olha que tremendo a grandiosidade desse texto, porque ele está mostrando aqui, num sentido literal, você está vendo Sara, mas num sentido mais amplo, você está vendo o contexto de muitas coisas. Você está vendo o contexto de diversas coisas aqui. Primeiro, porque Sara ela vai representar a aliança eterna, a segunda aliança, que é o Monte Sião. E segundo, ela vai representar a Jerusalém do alto. Amém? E quando ela fala assim, abençoarei, ela se tornará em nações, reis, povos procederão dela. Olha como o texto já está mostrando que de Sara, que é a aliança eterna, viriam nações. Então, o texto está mostrando que em Sara haveriam nações. Não só uma nação, mas multidão de nações. E quando diz assim que reis procederão dela, muitas pessoas acham que está falando de reis literais aqui no sentido desse plano de hoje, desse mundo de hoje. Mas esses reis que está falando aqui são aqueles reis que vão reinar sobre o milênio, né? Quando você vê lá em Apocalipse 20 pessoas que vão reinar junto com Cristo, é justamente esses reis aqui. Porque o descendente é Cristo que vai reinar. Amém? Mas nós somos co-herdeiro com Cristo. Então, nós vamos reinar juntamente com Cristo. Então, esses reis que procederão dela serão reis que terão parte na aliança com Cristo. Amém? Não é um rei reinado literal, que são reis que vão nascer agora, vão reinar sobre o mundo nesse plano de hoje, mas são reis que vão se levantar na ressurreição e vão reinar juntamente com Cristo como co-herdeiros, juntamente com Abraão e os patriarcas. Amém? Então, ela se tornará em nações. Então, você vê que só aqui nesse ponto você já tem uma ligação com o quê? Com
a igreja que se manifestaria como nações e que procederia de Sara, a aliança eterna. Amém? Então olha como o texto aqui ele já dá para você essas revelações de como nações procederiam em aliança com Deus. Amém? Então, perceba como já existia no Antigo Testamento mesmo muitas expressões apontando para a igreja. Esse é o intuito desse vídeo. É mostrar que em certas aplicações práticas, proféticas que Deus dava, ele já mostrava a relação da igreja que se daria por meio dessas alegorias. Então, você entendendo esse ponto aqui que eu mostrei, agora vamos para Efésios capítulo 2. Olha o que vai dizer lá em Efésios. Efésios 2 vai dizer assim, eu acho que é Efésios 2, né? Diz assim, Efésios capítulo 2, aqui, deixa eu ver o texto, não lembro mais, que texto que é, Hebreus, aqui, achei, é Efésios capítulo 3. Olha só, preste atenção nesse texto que tremendo. Quando você tem relação desses textos que eu mostrei, você vai poder compreender o que está sendo dito lá em Gênesis, né? Que vai ser completado pela revelação dos apóstolos, que foi mediante a escritura pelo Espírito. Diz assim em Efésios capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então ele está se referindo a gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. A expressão dispensação, no grego, é a expressão, acho que é oikonomia. Se eu não me engano é oikonomia, dispensação, né? É oikonomia, quer dizer no sentido de administração, tá? Então, administração da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, as coisas que ele fala atrás, né, dos gentios que estavam separados, mas por meio de Cristo se achegaram por meio do sangue e por meio do corpo, né, se tornaram um com Cristo, junto com os judeus. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual noutras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora me foi revelado pelos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Olha que tremendo. Então ele está dizendo que no tempo passado essas coisas não foram reveladas aos homens, mas que no tempo futuro, ou seja, no tempo de hoje, na realidade, no tempo presente da administração da graça, conforme ele fala, essas coisas estão sendo reveladas por meio dos apóstolos e profetas no Espírito. Então é por meio do Espírito que você tem revelação dessas coisas. E como algumas pessoas na internet falam, como por exemplo o Fábio Sabino, ele diz que a escritura não se interpreta pelo Espírito. Olha a cabeça da pessoa. A escritura ela se interpreta sim pelo Espírito. Tanto que certas coisas do passado não podiam ser interpretadas por causa que não havia o Espírito como nós temos hoje. Mas hoje nós podemos interpretar porque temos o Espírito que nos ensina essas coisas. Agora ele vai dizer assim, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do corpo de Cristo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força que opera no seu poder. Então, olha como o mistério de Deus que estava oculto nas outras gerações, é que os gentios são co-herdeiros com Cristo e co-participantes da promessa. Então, o que isso quer dizer para nós? Que muitas vezes que nós vemos a questão da herança no Antigo Testamento, ela não se referia necessariamente a judeus, mas se referia a gentios também. Judeus e gentios, ok? Mas que agora em Cristo está sendo revelado que os gentios seriam participantes dessa herança que nós vemos lá no Antigo Testamento, mas eles entrariam nessa herança por meio de Cristo. Então, é Cristo que vai fazer com que eles herdem. Por quê? Porque quando você crê em Cristo, você entra em uma aliança, em um casamento com Cristo. E na lei fala, né, voltando ao assunto de casamento, quando um homem toma uma mulher, os dois se tornam uma só carne. Então, de modo que já não são dois, mas um. Então, a cabeça herda, o corpo vai herdar junto. Então, Cristo é a cabeça e nós,
o seu corpo, né? Judeus e gentios somos parte de um corpo e vamos o quê? Herdar juntamente com a cabeça. Então, as promessas que Deus fez da herança, elas foram feitas de fato para Cristo. Mas Deus, quando fala da herança para o descendente de Abraão, ele tem em mente mostrar o corpo junto, herdando junto com a cabeça. Amém? Agora, o que vai dizer aqui em Hebreus? Acho que é Gálatas. Aqui, ó, presta atenção. Diz assim, em Gálatas capítulo 3, verso 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Porque todos, quando fosseis batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então, olha que legal o mistério que Deus está dando aqui. Cristo é filho de Deus, amém? Cristo, ele vai ser filho de Deus. O que ele está dizendo aqui. Então, quando você se torna um com ele, você vai ser revestido do que ele é. Se ele é filho, né, se você faz parte do corpo dele, ou seja, não é só a cabeça que é filho de Deus, mas o corpo também. Então, Cristo, nós unimos com essa cabeça, é o corpo se unindo com a cabeça, então o corpo e a cabeça vão ser filho de Deus. Não existe uma cabeça filho de Deus e um corpo não é filho de Deus. Ou seja, Cristo é um ser inteiro, né? Então você faz parte desse corpo, então se ele é filho, você vai ser revestido dessa filiação. Amém? É interessante que existe um mandamento na lei que diz assim, honrará teu pai e a tua mãe, né? Mas muitas pessoas acham que honrar o nosso pai e a nossa mãe é quando você simplesmente você honra o seu pai e a sua mãe, que são os seus pais biológicos, né? Tá certo, você tem que fazer isso. Mas as pessoas não sabem que quando você se casa com uma pessoa, os seus sogros também passam a ser seus pais, porque você se torna uma só carne com o seu cônjuge. Então, obviamente, o seu pai e o pai do seu cônjuge passam a ser seus pais também. Então, esse mandamento está relacionado a você honrar também os seus sogros, amém? Então, é mais ou menos essa ideia que eu quero mostrar. Porque quando você se torna um com Cristo, você se casa com ele, e aí, ou seja, aquele que é pai de Cristo passa a ser seu pai também. Então, os gentios que não tinham, vamos dizer assim, Deus e um pai, agora eles eram considerados como órfãos, segundo a lei, agora eles passaram a ser um com Cristo e vão ter pai por Deus. Amém? E vai dizer assim, pois vós todos sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados, a palavra que é imergido em Cristo Jesus, dele vos revestisse. Dessate não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberta, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. As promessas, qual promessa? Que nós vimos lá no passado. Abraão, né? A tua descendência será uma nação das nações e reis procederão de ti. Então tá aí, os co-herdeiros, esses reis que procederiam de Abraão. E o interessante desse texto aqui, que diz assim, disseste que não pode haver judeu nem grego, algumas pessoas elas querem fazer distinção entre judeu e gentio, né? Você vai ver claramente que tem pessoas aí com certas rabinismos ou judaísmo messiânico, que eles fazem essa diferença, né? Dizendo que o judeu é superior e tal. Mas não é o que Deus está falando. Quando você crê em Cristo, nós, juntamente com os judeus, nos tornamos participantes da mesma herança. Né? Não existe uma diferença nesse ponto. Mas não falaremos sobre isso agora. Eu acho que nós podemos compreender essa parte aqui. Amém? Então nós nos revestimos de Cristo e agora nós vamos fazer parte dessa herança em Abraão. Amém? Então, fica muito fácil e evidente de entender isso daqui. Agora, vamos começar a entender outras promessas que elas começaram antes mesmo de Abraão, que vai estar lá em Gênesis 10. Deixa eu ver se eu tinha separado um texto aqui. Nós havíamos falado já esse texto aqui. Ok? Então, agora vamos para... Eu deixei o texto separado aqui no tablet. Deixa eu ver se ainda está gravando, porque às vezes esse problema dá uma loucura aí, né? Vamos olhar agora para antes de Abraão, tá? Nós vamos olhar para antes de Abraão em Gênesis capítulo 9, verso 20, tá? Gênesis capítulo 9, verso 20, que vai dizer o seguinte assim para nós. O que nós temos que entender aqui é que essa profecia, ela trata sobre Noé e os seus descendentes, amém? Só que essa profecia, ela não começa aqui em Noé, ela começa lá em Gênesis,
lá no capítulo 3, quando fala da descendência da mulher e da descendência da serpente. Porque a descendência da mulher nós sabemos que é Cristo. E quando fala da descendência da mulher, você tem que entender o seguinte, que dentro dessa descendência da mulher, junto do corpo dessa descendência da mulher, está quem? Está a igreja, está o povo de Deus. Então, quando fala da descendência da mulher, nós temos que ter essa noção, que ali também falava daqueles que estariam no corpo de Cristo. E o interessante é que o texto fala que Cristo ele vai pisar a cabeça da serpente, né? E Paulo, quando vai falar em determinado ponto, ele fala assim que o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Por quê? Porque Paulo entendeu que aquela profecia também falava juntamente com a igreja, que é o corpo de Cristo. Então é a igreja que vai estar pisando porque ela é o corpo. E nos pés, os pés fazem parte do corpo. Amém? Então eu acho que isso dá para se entender. Então ela já começa lá essa profecia. Né? E quando chega em Noé, que na profecia de Noé, Deus expande um pouquinho mais e abre um pouquinho mais essa profecia, para que você passe a entender as coisas com mais amplitude. E vai dizer assim, vamos no verso 19, verso 18 para a gente entender a descendência. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Olha só, Canaã que a gente sabe que vai vir algumas coisas depois. Esses três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Então, toda a terra, toda a sorte de gente do mundo são descendentes de Noé. Assim como toda a sorte de pessoas do mundo são descendentes de Adão. Então, olha essa ligação direta com Adão aqui. E começou Noé a ser lavrador na terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda a sua nudez. Um ponto importante aqui. O ponto importante aqui é que assim como lá em Gênesis capítulo 3, você vê que todo o pecado é a nudez de Adão a manifesta, devido a ele ter comido de uma planta. Percebe isso? Então você vê que quando Adão ele come daquela planta junto com Eva, você vê que a nudez deles é manifesta, então vem Deus e cobra a nudez deles, com aquelas peles de animal já tipificando o sacrifício de Cristo. E quando nós vemos já esse mundo novo, vamos colocar assim, desse mundo novo depois do dilúvio, nós vamos ver que o mesmo passa de uma forma aqui a acontecer. Porque vai dizer assim, e bebeu vinho, e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda a sua nudez. Então olha que legal, você vê que aqui Noé, ele por meio de uma planta, que era a vinha, ele tomou do fruto dessa vinha e embebedou-se, por causa disso manifestou-se a sua nudez. Então da mesma forma que foi com Adão, aconteceu com Noé aqui. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber ambos a seus irmãos do lado de fora. Aqui você tem duas coisas. Primeiro, o mandamento na lei não tinha sido dado, que diz assim, honrarás teu pai e tua mãe. Amém? Mas o caráter desse mandamento já tinha sido revelado aqui. Não foi dado expressamente esse mandamento aqui, mas o caráter dele está aparecendo aqui. E quando nós vamos lá para Deuteronômio capítulo 27, diz assim, maldito o homem que desonrar pai e mãe. Então você vê que lá Deus dá mais um detalhe desse caráter de desonrar pai e mãe, que seria maldito aquele que desonrasse pai e mãe. Não é que essa lei foi dada lá, que apenas de lá a pessoa passou a ser maldita, não é isso. Mas Deus revelou naquele momento lá que aquele que desonra pai e mãe é maldito. E quando Cão, ele vê a nudez do seu pai e ele chega a seus irmãos, ele fala dessa nudez, você vê que ele está desonrando a seu pai, porque o que ele teria que ter feito era cobrir o seu pai com as vestes, né? E não ter zombado do seu pai. Provavelmente, quando ele viu a nudez do seu pai, ele zombou de seu pai para seus irmãos. Então, isso foi diante de Deus uma atitude de desonrar a Noé, né? Foi uma atitude de desonrar a Noé. Então, você está vendo aqui que está manifestando o caráter de Cão, que ele está o que? Desonrando a seu pai. Então, vai dizer o seguinte, verso 23. Então, tomaram a Sem e Jafé uma capa e puseram sobre ambos os seus ombros. E indo virando para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Então olha que tremendo, Sem e Jafé fizeram justamente o contrário. Eles honraram a seu pai, cobrindo a nudez dele.
né? Então, ou seja, foi uma atitude honrosa. Enquanto Cão desonrou, Sem e Jafé honraram a seu pai. Amém? Então aqui você tem elementos proféticos que falam literalmente, mas que espiritualmente vão trazer coisas para o futuro, que vão ser tipificadas depois em Abraão, Isaac e Jacó. E vai dizer mais assim: e despertou Noé de seu vinho e soube o que o seu filho menor fizera, dizendo: maldito seja Canaã, servo dos servos dos seus irmãos, e bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja Canaã por servo. Olha só, a expressão bendito seja Canaã, Deus de Sem. Então o texto está nos revelando que Sem, ele tem um Deus, que é o Deus da bênção, o Deus bendito. Então ele fala bendito seja o Deus de Sem. Então o que você tem que entender aqui é que Sem, ele vai ter um Deus. Sem, ele tem um Deus aqui. Então por isso, se o Deus de Sem é bendito, Sem também vai ser bendito. Mas sobre Jafé vai dizer o seguinte: e seja-lhe Canaã por servo. Agora sobre Jafé vai dizer o seguinte: alargue ou estenda a Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã por servo. Então é aqui que eu queria falar, tá? Nessa parte desse vídeo. Quando Deus fala assim, alargue ou estenda a Deus a Jafé, essa expressão alargue, vamos ver aqui no original hebraico, está em Gênesis 9, verso 27. 27. Vamos ver a expressão, não lembro agora. Aqui está em grandeza, tá? A expressão patá. Nós vamos ler todas as referências dessa tradução que diz assim: ser espaçoso, ser aberto, ser largo, tornar-se espaçoso, né? É ser seduzido, ser enganado e persuadido. Então, dentro dessa expressão, ser alargado, nós temos duas coisas. Nós temos a expressão expandido, mas nós também temos a expressão enganado. E essa expressão é extremamente profética, por quê? Porque ela vai estar mostrando que Jafé seria enganado, mas que ele também seria expandido. O que eu quero dizer com isso? Que Jafé, nós vamos ver que aqui, no capítulo 10, nós vamos ver que de Jafé vai dizer assim: os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, etc, etc. Ele vai falar sobre Javã. E o que vai falar sobre esse? Estes repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, e em muitas nações. Amém? Nas suas nações. Então o que nós estamos vendo aqui? Que Jafé, ele vai se tornar em nações. Então, o aspecto profético que Deus quer mostrar aqui para Jafé é que Jafé se tornaria em nações. Por isso que Deus fala que Deus alargue a Jafé. Mas ao mesmo tempo que ele vai ser alargado, ele vai ser enganado. Só que quando fala de Sem, vai dizer assim: alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por seu servo. Então, nós vemos aqui que Sem, ele tem um Deus e vai ser bendito. Mas Jafé, ele vai ser alargado, vai ser expandido e enganado, contudo depois ele vai adentrar as tendas de Sem. E ele vai ser abençoado nas tendas de Sem. Então o que isso nos indica? Que Jafé, ele vai representar as nações que vão estar espalhadas pelo mundo, que vão se transformar nas ilhas das nações, mas que no final, tipificada em Jafé, essas nações vão adentrar a tenda de Sem. E como Sem tem um Deus, você vê que Jafé vai passar a crer nesse Deus. Ou seja, aqui está a profecia que os gentios passariam a crer e seriam abençoados em Sem. Amém? Então só aqui você já está vendo que a igreja adentrando as tendas de Sem e passando a ser abençoado com o Deus de Sem. Então Sem é a tipificação do Messias. E a tenda, ela aponta para Sara, que é a Nova Jerusalém. Mas Jafé representa esses gentios. Isso eu vou tratar no próximo vídeo, amém? Depois nós vamos entender por que na festa das cabanas certas frutas eram entregues lá na tenda, na festa das tendas. E nós vamos ver que tem uma expressão ali muito profética apontando para os gentios, amém? Vou finalizar esse vídeo aqui e no próximo vídeo nós traremos um entendimento um pouco mais aprofundado sobre esse mesmo assunto, amém? Então que Deus abençoe aos irmãos. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo se trouxe edificação para a sua vida, amém?
Que Deus os abençoe.